Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O cerco, a catástrofe e os tempos dos pagãos. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram os tempos das nações. As catástrofes cósmicas e a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados, e então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Até aqui, Nosso Senhor predisse tudo o que haveria de suceder nos 40 anos seguintes, portanto, antes do fim. Agora, fala da ruína do povo judeu e da destruição causada pelos romanos. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Eusébio. Nosso Senhor fala da desolação de Jerusalém porque esta cidade não voltará a ser edificada por seus habitantes segundo prescreve a lei. Ninguém, pois, deve esperar que ela seja restaurada depois de ser sitiada e destruída, como aconteceu no tempo do rei dos persas, do ilustre Antíoco e no tempo de Pompeu. Santo Agostinho. São Lucas relata aqui essas palavras do Senhor para nos dar a conhecer que a abominação da desolação anunciada por Daniel e de quem falam São Mateus e São Marcos sucedeu quando da invasão de Jerusalém. Santo Ambrósio. Os judeus, portanto, creram que a abominação da desolação sucedeu quando os romanos, escarnecendo dos ritos judaicos, lançaram a cabeça de um porco para dentro do templo, com o fito de insultar as observâncias judaicas. Eusébio. Prevendo Nosso Senhor a fome que haveria de suceder na cidade, advertiu a seus discípulos que não se refugiassem nela durante o cerco, como se estivesse segura e protegida por Deus, mas que, ao contrário, corressem para as montanhas. Pelo que segue, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. São Beda. A história eclesiástica relata que todos os cristãos que se encontravam na Judéia às vésperas da ruína de Jerusalém, advertidos por Deus, deixaram a região e foram habitar para além do Jordão, numa cidade chamada Pela, lá permanecendo até que se consumasse a destruição da Judéia.
Santo Agostinho. Por isso, São Mateus e São Marcos escreveram: o que estiver sobre o telhado, não desça nem entre para levar coisa alguma de sua casa. São Lucas, ao contrário, registra: os que estiverem dentro da cidade, saiam. São Beda. Como, porém, poderiam sair de uma cidade já sitiada pelo exército? Entenda-se aqui que Nosso Senhor fala do tempo imediatamente anterior ao cerco, quando o exército romano começava a marchar sobre a fronteira da Galiléia e da Samaria. Santo Agostinho. Se São Mateus e São Marcos escreveram e o que se encontrar no campo não volte atrás a buscar seu manto, São Lucas é ainda mais explícito: e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. São Beda. São esses os dias da punição, isto é, os dias que clamam por vingança pelo sangue derramado do Senhor. Santo Agostinho. Em seguida, prossegue na mesma toada dos demais evangelistas: ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Assim, São Lucas põe às claras o que poderia soar duvidoso, a saber, as profecias sobre a abominação da desolação não se referem ao fim do mundo, senão que à destruição de Jerusalém. São Beda. Diz Nosso Senhor: ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, porque, por terem as mãos ocupadas com seus filhos, encontrarão mais dificuldades para fugir. Teofilacto Diócrida. Alguns persuadiram-se de que Nosso Senhor quis dar a entender que essas mulheres haveriam de comer os próprios filhos, como refere Joséfo. São João Crisóstomo. Em seguida, expõe as causas do que há de suceder. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. Com efeito, recaíram sobre os judeus calamidades sem igual, segundo o dito de Joséfo. Eusébio. Chegados os romanos e tomada a cidade, grande número de judeus morreu ao fio da espada, e cairão ao fio da espada. Contudo, maior número ainda pereceu de fome. Estes eventos sucederam primeiramente sob Tito e Vespasiano, e depois no tempo de Adriano, imperador dos romanos, quando foram os judeus expulsos da sua pátria, levados cativos para todas as nações. De fato, dispersaram-se os judeus por todo o orbe terrestre, até os confins do mundo, e porque suas terras foram ocupadas por estrangeiros, não puderam tornar a elas. Prossegue, pois, e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. São Beda. É a isto que se refere o apóstolo quando escreve: uma parte de Israel caiu na cegueira até que tenha entrado na igreja a plenitude dos gentios, alcançada a salvação prometida, hão de tornar a pátria. Santo Ambrósio. Em sentido místico, a abominação da desolação representa a vinda do Anticristo, porque maculará o interior mesmo das almas de infaustos sacrílegos, assentando-se no templo, segundo predito pelas Escrituras, a usurpar o trono da majestade divina. Eis o sentido espiritual dessa passagem, porque o Anticristo forcejará por imprimir nas almas os sulcos profundos de sua perfídia, quando buscar provar, escorado nas Escrituras, que ele próprio é o Cristo. Avizinhar-se-á a abominação da desolação, porque então muitos renunciarão, confrangidos à verdadeira religião, e nesse tempo terá ocasião o dia do Senhor, porque já viera à terra para remir os pecados. Então tornará a lanço para castigar, a fim de que não caiam em erro. Há ainda outro anticristo, a saber, o diabo, que busca sitiar Jerusalém, isto é, a alma pacífica, por meio do exército, isto é, sua lei tirânica. Assim, pois, o diabo, posto no meio do templo, é a própria abominação da desolação. Quando, porém, resplandece em nossas obras a presença espiritual do Cristo, o inimigo abandona o templo e passa a imperar a justiça.
O terceiro anticristo é Ário e Sabélio, e os demais que, de má índole, buscam nos seduzir. Nas mulheres grávidas, cuja triste sorte lamenta o Senhor, figuram aí os cristãos que flertam com as inclinações da carne, cujo progresso é obstaculizado e entravado pela preguiça, que se tornam estéreis para as virtudes e férteis de vícios. Porém, nem sequer os que, por assim dizer, estiverem para dar à luz as boas obras, mas que, todavia, ainda não produziram nenhuma, achar-se-ão livres da condenação. Algumas concebem por temor de Deus. Nem todas, contudo, dão à luz. Às vezes, a palavra divina é abortada. Noutras, o Cristo que levam no seio não vinga. A mulher que dá à luz a justiça, dá à luz o próprio Cristo. Assim, portanto, sejamos pressurosos em prover nossos filhos, para que não nos surpreenda o dia do juízo ou da morte antes de que estejam formados. Não sucederá assim se conservais em vosso coração todas as palavras da justiça e não espereis o tempo da velhice, concebendo logo na primeira idade a sabedoria, criando-a longe da corrupção da carne. No fim do mundo, será a Judéia submetida pelas nações fiéis, por meio da palavra do Espírito, que corta como uma espada de 2 gumes. São Beda. Nosso Senhor anuncia em seguida o que há de suceder no fim dos tempos, dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Santo Ambrósio. São Mateus explica mais claramente quais serão esses sinais. Escurecer-se-á o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. Eusébio. Com efeito, quando chegar o tempo de consumação desta vida corruptível e passar, segundo o apóstolo, a figura deste mundo, sucedendo um novo século no qual, em vez dos astros luminosos, rebrilhará o próprio Cristo como luzeiro e rei, será tamanho o esplendor do seu poder e de sua glória, que o sol, que ora brilha, a lua e as demais estrelas eclipsar-se-ão ante a força de sua luz incomparável. São João Crisóstomo. Coisa semelhante sói ocorrer aqui. Assim que o sol desponta, a lua e as estrelas são como que eclipsadas. Quando, porém, Cristo aparecer em sua glória, o próprio sol será obscurecido. A lua deixará de refletir-lhe a luz e as estrelas tombarão do céu, ou seja, esses astros serão despojados de suas primeiras vestes para serem revestidos de uma luz mais brilhante. Eusébio. Em seguida, expõe o Salvador o que há de suceder uma vez obscurecidos os astros do céu e que sorte de tribulação cairá sobre todos os povos da terra. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Com isso, parece ele querer dizer que o princípio de transformação do universo virá da supressão da substância úmida. Esta será, pois, consumida ou congelada, de modo que não mais ouvir-se-á o ruído do mar. As suas ondas já não alcançarão as areias das costas, por conta dessa extrema secura. Do mesmo modo, as demais partes do mundo passarão por transformações, deixando de receber o vapor que constantemente emanava da substância úmida. E assim como a aparição do Salvador visa a combater os prodígios do inimigo de Deus, assim sua vingança enceta pelo flagelo da estiagem. Não mais ouvir-se-ão o fragor da tempestade e o bramir do mar, e então será chegada para os homens a hora da angústia. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Quais sejam estas novas tribulações que tombarão sobre o mundo, anuncia-as na sequência nosso Senhor. Pois os poderes dos céus serão abalados. Teofilacto Diócrida. Ou então, abaladas as virtudes dos céus, abalar-se-ão os elementos da terra, e na terra as nações estarão em angústia inquietas pelo bramido do mar e das ondas, como se dissesse, achar-se-ão os homens numa terrível angústia, numa total inanição, à conta dos terríveis bramidos do mar e das tempestades temíveis,
que agitarão as praias até que se consumam de temor e expectação dos males que hão de tombar sobre o mundo. Prossegue. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Santo Agostinho. Mas direis, a presença desses males não é necessariamente sinal do fim, como se as previsões do Senhor se tivessem cumprido, porquanto não há nenhum povo ou país que não sofra atualmente dessas mesmas angústias e tribulações. Ora, se as calamidades que pesam presentemente sobre o gênero humano são de fato sinais de que a vinda do Senhor é próxima, por que então o apóstolo diz precisamente o contrário? Quando os ímpios disserem paz e segurança. Prestemos atenção. É preciso considerar que, talvez, essas profecias ainda se não tenham cumprido. Faz-se necessário, pois, diferenciar as calamidades atuais daquelas preditas por Nosso Senhor, quando a tribulação estender-se-á para todo o universo, isto é, para a Igreja, perseguida em todas as partes do mundo, mas não para seus algozes, que dirão: estamos em paz e na segurança. Ora, vemos que, ao contrário, os males de nosso tempo, que tendemos a encarar como se fossem as grandes calamidades que hão de preceder o fim do mundo, fazem parte de ambos os reinos de Jesus Cristo e do demônio. Os bons e os maus são deles igualmente vítimas, e, em meio a toda essa provação, os homens continuam hoje a se fartar nos excessos da mesa e da concupiscência. Acaso é isto encolher-se de medo ou arder de voluptuosidade? Teofilacto Diócrida. Mas não apenas os homens hão de tremer perante essas terríveis provações lançadas sobre o mundo inteiro, senão também os próprios anjos quedarão estupefatos ao contemplarem tão temíveis transformações por que passará o mundo. Diz, pois os poderes dos céus serão abalados. São Gregório Magno. Que são essas virtudes do céu, senão os anjos, as dominações, os principados e as potestades? Sobrevindo o juiz severo de nossas almas, por concomitância, mostrar-se-ão a nos exigir o cumprimento de todas aquelas coisas que, ora, nosso invisível Criador nos pede com misericórdia. Eusébio. Quando o Filho de Deus vier em glória, servido pelos anjos do céu, confundirá a soberba tirania do filho do pecado, e as portas do céu, desde há muito fechadas, abrir-se-ão para que contemplemos as maravilhas celestes. São João Crisóstomo. Ou ainda, as virtudes celestes, embora inconscientemente, serão abaladas, e vendo a infinita multidão dos condenados, ficarão conturbadas. São Beda. É isto que vai escrito no livro de Jó. As colunas do céu estremecem, aterram-se às suas ameaças. Ora, se as mesmas colunas tremem, que será das tábuas? Que será feito do arbusto do deserto quando o cedro do paraíso é abalado? Eusébio. Ou ainda, as virtudes dos céus são os espíritos que governam as diversas partes do mundo visível. Eles serão abalados para que sejam elevados a um estado superior, porque serão desincumbidos no mundo novo do ministério que cumprem pela ordem de Deus em favor das criaturas visíveis e ainda sob o domínio da corrupção. Santo Agostinho. Contudo, para que não se diga que Nosso Senhor tenha anunciado sua segunda vinda por meio de sinais extraordinários que já sucedem frequentemente no mundo, mesmo antes da sua primeira vinda, e para não nos expormos à irrisão daqueles que conhecem as calamidades que já assolaram o mundo, alguma das quais maiores e mais numerosas, cuido que é mais prudente aplicar essas predições à própria Igreja. Com efeito, a Igreja é o Sol, a Lua e as estrelas. É dela que se disse formosa como a Lua, brilhante como o Sol. Ela deixará de brilhar pela violência inaudita dos que a perseguem. Santo Ambrósio. Por causa da apostasia de um grande número, a claridade da fé será obscurecida pelas nuvens da infidelidade, porquanto o sol de justiça
cresce ou decresce para mim segundo minha fé. E do mesmo modo, porque, nas suas revoluções mensais, a Lua perde a luminosidade à medida que a Terra se interpõe entre ela e o Sol, a Santa Igreja não mais poderá tomar emprestados os raios luminosos de Jesus Cristo, o brilho de sua luz divinal, quando os vícios da carne vierem a se interpor entre ela e a luz celeste. Com efeito, em meio às perseguições, o amor por esta vida faz-se obstáculo à luz do sol divino. As estrelas, isto é, os personagens célebres, tombam do céu quando a violência da perseguição vem com redobrada força. Todas essas coisas se devem cumprir para que o número dos eleitos fique completo, pois que a perseguição é a pedra de toque que separa os bons dos maus. Santo Agostinho. Acresce nosso Senhor. Na terra haverá consternação dos povos. Os povos aqui não são aquelas nações que hão de ser abençoadas na descendência de Abraão, mas aquelas pessoas que, no último dia, serão postas à esquerda. Santo Ambrósio. E secará o orvalho que flui da fonte divina até nós, porque estaremos sobremaneira angustiados e agitados, lembrando-nos de nossos delitos e cogitando o juízo que há de pesar sobre nós. Espera-se o retorno do Senhor, porque muito se quer que sua presença preencha toda a humanidade e todo o universo. E para que esta mesma presença se faça visível em todos os corações íntegros que aguardam sua volta. Do mesmo modo, para as virtudes celestes. Então, o influxo de graça sobre elas conhecerá vistoso aumento, em que serão abaladas pela plenitude da divindade que se lhes comunicará. Essas virtudes celestes podem ser entendidas como aquelas mesmas que cantam a glória de Deus e que se comoverão com a visão de Cristo, quando Ele derramar sobre elas sua graça em abundância inaudita. Santo Agostinho. Ou ainda, pois os poderes dos céus serão abalados, porque a perseguição levada a cabo pelos ímpios há de ser tão violenta que abalará mesmo os mais firmes na fé. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Teofilacto Diócrida. Far-se-á então visível tanto para os fiéis quanto para os infiéis. Nosso Senhor e a cruz refugirão mais do que o próprio sol, de um modo que todos o conhecerão. Santo Agostinho. As palavras vindo numa nuvem podem ser entendidas em dois sentidos diferentes. Ou virá a sua igreja como uma nuvem luminosa, como não deixa de fazê-lo ainda agora, mas verá então com grande majestade e poder, porque sua força e majestade se manifestarão com mais brilho aos olhos dos santos, para lhes infundir a força necessária para triunfarem sobre a violência desencadeada pelas perseguições. Ou ele voltará com o mesmo corpo com o qual estava sentado à direita do Pai, e então devemos crer que não retornará apenas no mesmo corpo, mas ainda sobre uma nuvem, porque descerá dos céus exatamente como subiu. Ora, foi precisamente uma nuvem que o arrebatou da vista de seus discípulos. São João Crisóstomo. Lemos nas Sagradas Escrituras que Deus se mostra entre nuvens, e uma nuvem obscura estava sobre seus pés. O Filho do Homem também voltará sobre as nuvens como Deus e Senhor, não mais ocultando a própria divindade, mas numa glória digna de si, pelo que acresce, com poder e grande glória. São Cirilo. Entenda-se, com grande glória. Quando da primeira vinda, quis nosso Senhor revestir-se de nossas fraquezas, de nossa baixeza. Quando, porém, retornar, assumirá a grandeza e o poder que lhes são próprios. São Gregório Magno. Os que se recusaram a ouvi-lo quando neste estado de humilhação, quando lhe virem o poder e a glória, tanto mais sentirão os efeitos da sua cólera, quanto mais os próprios corações resistiram à misericórdia que oferecia. São Gregório. As predições feitas até aqui diziam respeito aos condenados.
As palavras de consolação que vão a seguir miram os eleitos. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Por outras palavras, quando virdes essas tribulações espalharem-se pelo mundo, levantai vossas cabeças, isto é, alegrai-vos em vossos corações, porquanto, ao mesmo tempo em que se acaba este mundo que de fato não há mais, a redenção que buscais se aproxima. Na linguagem da Escritura, a cabeça é frequentemente símbolo do coração, porque o coração dirige os pensamentos como a cabeça governa os membros do corpo. O levantar a cabeça figura, pois, a alma que se alteia à pátria celeste, onde há de fluir imensa alegria. Eusébio. Passadas as coisas corpóreas, hão de suceder as inteligíveis e celestes, isto é, o domínio daquele mundo que nunca se há de acabar, e nele cumprir-se-ão aquelas promessas outrora feitas aos eleitos. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Ao se cumprirem todas essas coisas que o próprio Senhor prometeu, recobraremos o ânimo, nós que estávamos abatidos, e ergueremos a cabeça, os que estávamos humilhados, porque a redenção que tanto aguardávamos e que mesmo era esperada por todas as criaturas, finalmente chegou. Teofilacto Diócrida, isto é, a perfeita liberdade do corpo e da alma. Com efeito, a primeira vinda de Nosso Senhor tinha como fim a reforma de nossas almas. A segunda, porém, há de restaurar nossos corpos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,